Fala galera, vamos então na unidade de número 6 falar agora sobre a seção 2. Especificamente falaremos sobre vício redibitório, está bem? Na unidade de número 6, no primeiro vídeo, na seção de número 1, nós tivemos uma perfeita noção de que o Código Civil, a própria letra da lei, impõe ao alienante de coisas, de objetos, em contratos comutativos, impõe a estes duas obrigações bem específicas. Eles devem garantir duas coisas bem específicas. Em resumo, e nós passaremos a aprofundar esses temas agora, em resumo, ele precisa garantir que o objeto não é portador de defeito e ele precisa garantir que ele tem legitimidade para transferir o domínio daquele objeto. Está bem? Então nós falaremos sobre vício redibitório e depois nós falaremos sobre evicção. Evicção ainda na seção 4 e 5. E agora na seção 2 nós falaremos sobre vício redibitório, sobre o instituto, o seu conceito, os requisitos, suas principais características e algumas consequências específicas no que tange aos efeitos gerados no contrato quando eu percebo a presença de um vício redibitório. Beleza? Vem comigo então, vamos começar falando da terminologia. Para provocar um pouco esse assunto em vocês, prestem bastante atenção. Vício redibitório é o defeito, vício, sinônimo de defeito, é o defeito que permite que o adquirente do objeto possa redibir a coisa, afastar a coisa, devolvendo ao alienante, se assim o quiser. Então é um vício que gera um efeito principal, clássico, que é devolver o objeto, recusando-o, portanto, em razão daquele vício. Mas é lógico que ao longo do tempo, esse direito de redibir em virtude do vício foi se transformando, foi se detalhando e ganhou essa roupagem hoje prevista a partir do artigo 441 do Código Civil. Está bem? Então vejamos que este artigo diz o seguinte, que nos contratos de natureza comutativa, onde há, portanto, bilateralidade nas obrigações para as partes, onde as partes guardam equilíbrio nas prestações devidas no contrato, vamos seguir aqui com o exemplo clássico da compra e venda, está bem? Porque, olha, compra e venda é um contrato comutativo. E compra e venda transfere a propriedade e a posse da coisa. Então é o exemplo mais típico para que a gente possa compreender esse tema do vício redibitório. Então vejam que, se eu estiver diante de um contrato comutativo, como por exemplo uma compra e venda, e o objeto da compra e venda, a res, a coisa alienada, apresentar um defeito oculto, olha só a primeira característica, então não é qualquer vício, é um defeito oculto. Se esse objeto no contrato comutativo, repetindo, apresentar um defeito oculto, que retira dele a sua própria utilidade, retira do objeto a sua utilidade, ou então, no mínimo, diminui o seu valor econômico, estaremos diante de vício redibitório. Chacon, vamos fazer isso no avesso? Vamos lá. O que é o vício redibitório? Ora, é um defeito oculto, portanto, inicialmente não conhecido do adquirente, é um defeito, um vício oculto, não conhecido do adquirente, que retira do objeto alienado num contrato comutativo a sua utilidade. O objeto não pode ser mais utilizado conforme se pretendia. Ou então, mesmo que não retire a sua utilidade, esse vício oculto pode, no mínimo, diminuir o valor econômico daquela coisa alienada. Se eu estiver diante desse vício oculto, que retira a utilidade ou diminui o valor, eu estou diante de vício redibitório, pessoal. Vício redibitório.
Portanto, prestem bastante atenção no seguinte: esta é uma garantia contratual legal, não depende de estipulação no contrato, não depende da vontade das partes. Poxa, Chacon, é verdade, porque via de regra, sobretudo no direito do consumidor, é muito comum a gente falar o quê? De garantias, não é isso? Dos produtos. Só que são garantias contratuais, previstas no contrato pelas partes. Olha só um exemplo. Você pode ir a uma concessionária de veículos automotores comprar um carro. E você escolhe uma marca que diz assim: eu, construtora, fabricante do carro, lhe dou 3 anos de garantia contratual com relação a defeitos no motor. Essa garantia é contratual. É diferente do que nós estamos estudando aqui. O que nós estamos estudando aqui é uma garantia legal. Não depende de vontade das partes. Estará presente em todo contrato comutativo que entrega um objeto e, percebendo o adquirente que o objeto entregue é portador de um defeito oculto que lhe retira a utilidade ou diminui o seu valor. Percebam, senhores, que nós temos 2 consequências deste vício, desse defeito. Este vício, esse defeito pode esvaziar a utilidade da coisa. Ou então pode manter a utilidade, mas diminuir o valor econômico do objeto. Querem ver só uns exemplos que a gente pode traçar sobre isso? Vamos pensar no seguinte: vamos pensar que você compra um veículo automotor seminovo, começa a usar o carro e toda vez que você dirige na Dutra acima de 90 km por hora, o ar-condicionado para de funcionar. É um problema lá eletrônico, elétrico do carro, não importa o que, ele para de funcionar. É um defeito que você não descobriu no momento da compra. É um defeito oculto que não poderia ser percebido a olho nu. Esse defeito oculto não retira a utilidade do carro. Você consegue dirigir, o ar-condicionado funciona na cidade, mas existe um defeito. Eu preciso gastar dinheiro para consertar esse problema. Ou então, se eu for vender o carro, eu vou usar a boa-fé objetiva, vou ser transparente, vou dizer para o outro: tem um defeito. E o carro vai ter um valor depreciado. Diante disso, meus amigos, vejam só que nós estamos tratando, diante desse cenário, de um vício oculto que não retira a utilidade da coisa, mas diminui o seu valor econômico. Mas, Chacon, não retira a utilidade do carro? Não. Qual é a utilidade do carro? O deslocamento das pessoas. O carro, nesse ponto, não tem defeito. Ele tem um defeito lá no ar-condicionado que diminui o seu valor. Também estaremos diante de vício redibitório. Veremos as consequências disso, chamados aí de efeitos entre as partes nos slides, veremos daqui a pouquinho. Nesse momento, então, eu gostaria, ainda na seção de número 2, vou avançar aqui o meu slide para seguir a mesma ordem. Então, lembrar que nós temos esses 2 eixos, não é isso? O vício redibitório pode retirar a utilidade da coisa ou ele pode simplesmente diminuir o valor do objeto. Qualquer das 2 coisas configura o que nós chamamos de vício redibitório. A partir daqui, se preenchido um desses patamares, desses requisitos, o adquirente poderá exigir, pleitear a garantia, dizer para o alienante: opa, vício redibitório. Ou ele vai ter o direito de devolver a coisa, desfazendo o contrato, ou ele terá o direito de pedir um abatimento proporcional no preço. A gente explica isso com detalhes ainda nesta aula. Então vejam, se eu tenho um defeito oculto que retira a utilidade ou diminui o valor econômico, eu tenho 2 soluções possíveis: devolver a coisa ou pedir o abatimento proporcional do preço. Mas, desde já, guardem, é uma faculdade do adquirente. O adquirente pode escolher entre uma coisa ou outra. Como assim, Chacon? Simples. Se eu comprei um carro que tem um defeito no ar-condicionado, esse defeito no ar-condicionado retira a utilidade da coisa? Não. Mas eu posso considerar um vício redibitório?
Pode. Então eu posso devolver o carro e desfazer o contrato? Sim, porque o vício redibitório lhe dá o direito de escolher, enquanto adquirente, uma coisa ou outra. O primeiro ponto seria: não quero mais o contrato, devolvo o objeto, sou restituído do preço e das despesas do contrato. Outro cenário é: tudo bem, eu fico com o carro, mas para arrumar o ar-condicionado eu vou gastar R$2.000. Então o carro, via de regra, vale menos R$2.000. Eu vou atrás do alienante para dizer para ele: você me deve R$2.000, porque é o quanto menos vale a coisa, é a depreciação econômica sobre o objeto. Bacana. Entendemos isso, o conceito, o funcionamento básico desse item, muito legal. Mas vejam vocês que eu trouxe lá no slide as características, não é isso? Para a gente pontuar com mais detalhes. Então, fixe o seguinte, olha só, o defeito precisa ser oculto, desconhecido do adquirente. Daí eu vou lhe contar uma coisa que é muito legal, e nessa época, né, pessoal, de distanciamento, de pandemia, vocês estão ouvindo aí, eu estou na minha casa, estou gravando isso aqui à noite em casa, cheio de motoboy, né, delivery, entrega, a galera aí pedindo pizza, hambúrguer e outras coisas mais. Nós estamos nesse momento tão diferente, e uma das coisas que se fortaleceu muito é mesmo o comércio eletrônico. E daí tem um exemplo muito legal para falar para vocês entenderem na prática algumas coisas. Como eu sempre tenho dito, nestas aulas, o que eu tento trazer para vocês é um reflexo não só da teoria, mas também da prática contratual. E vejam só, pessoal, veja só. Se você comprar um fogão para sua casa, quando a transportadora for entregar o fogão, se você já teve essa experiência com qualquer equipamento eletrônico, o que a transportadora faz? Ela pede para você tirar o fogão da caixa, tirar da caixa o papelão, o isopor e olhar para o fogão. Depois ele diz: ok, está entregue. Às vezes, inclusive, ele pede para você ligar na tomada para você ver que funciona, mesmo sem testar as funções, mas funciona. Por que eles fazem isso, pessoal? Para eles terem a certeza de que o objeto entregue não apresentava nenhum defeito visível. Visível, não oculto, visível. Porque se eu comprar a geladeira, a transportadora traz, põe na garagem da minha casa, eu tiro a caixa, tiro o isopor, tiro o plástico e tudo, quando eu olho, a geladeira está amassada. Eu vou receber a geladeira? Não. O que eu vou fazer? Vou devolver, pode levar embora e vou reclamar para que outra me seja entregue. Ou então, vamos supor que eu vejo que ela está amassada, mas é na parte lateral, vai ficar encostada na parede e eu não me preocupo, eu quero mesmo assim. Posso? Posso. Ficar com a geladeira? Olha o motoboy. Posso ficar com a geladeira? Posso ficar com a geladeira, mas eu vou aceitar esse defeito, não poderei reclamar depois, porque não se tratava de um defeito oculto, que eu tomei conhecimento depois de ter recebido o objeto. Está bem? Vejam então que alguns itens práticos como esse nos mostram um pouco da teoria contratual. Quando a transportadora vem na nossa casa, ela entrega o objeto, manda você tirar todas aquelas coisas para que você diga: está tudo bem, não há nenhum defeito, guardem o nome agora, não há nenhum defeito aparente. Ah, mas eu instalei o fogão. Daí vou lá verificar que toda vez que o fogão esquenta demais, o forno dele, eu vou assar uma pizza, o forno esquenta, desliga o forno. É um defeito oculto. Posso reclamar isso a título de vício redibitório? Pode, porque não era possível perceber isso no ato da entrega. Concordam comigo? Pois bem, então esse defeito precisa ser oculto. Primeira linha das características: desconhecido do adquirente no momento da tradição, no momento da entrega. Outro ponto: este vício deve ser existente ao tempo da alienação. Então, quando eu recebo o objeto, ele já tem um defeito, só que não foi possível constatar, não foi possível ver o defeito, enxergar, perceber o defeito. Ele já existia. Vamos voltar ao exemplo do carro. Você compra um carro numa loja
dirige o carro, o ar-condicionado já tinha um problema, mas você só vai descobrir quando você vai andar na Dutra e ultrapassa a velocidade de 90 km por hora. Então o vício já existia ao tempo da alienação. Ele era oculto porque não era possível perceber na tradição, na entrega da coisa. Eu vou descobrir isto depois da entrega, durante o uso da coisa. E o terceiro requisito, a gente já martelou bastante nisso, retira a utilidade ou diminui o valor econômico. Está bem? Com isso, então, a gente pode já fazer algumas observações que também estão na doutrina, no Código Civil e são muito relevantes. Primeiro ponto essencial é que o alienante responde pelas consequências do vício redibitório, mesmo que ele ignore o vício. Eu não preciso provar que o vendedor do carro sabia que ele tinha um problema no ar-condicionado. Ele tem que me dar a garantia, independente de conhecer ou não o problema. Isso é algo muito relevante. O segundo ponto é que nós não podemos confundir esse instituto com um erro. Erro, vício de conhecimento. Desculpem, vício de consentimento, beleza? Vício de consentimento. Erro, dolo, coação, está certo? Vício de consentimento. O que é o erro? Eu compro uma coisa e me entregam outra coisa. Erro sobre o objeto. Eu contrato o João, mas na verdade eu estou contratando o José. Erro sobre a pessoa. Nós não estamos falando de vício de consentimento. Nós estamos falando de um vício que recai sobre o objeto. O que me entregaram é exatamente o que eu comprei. Não há erro sobre a coisa. Porém, aquilo que eu comprei e me entregaram possui um defeito. Vício que recai sobre a coisa, sendo ela própria a que me foi alienada. Outro item relevante, lembrando aqui das aulas de direito das obrigações. Está bem? Lembram disso? Vamos lá. Res perite domino. A coisa perece para o dono. Neste caso, não. Neste caso, a coisa não perece para o dono. Vamos pensar por quê? O alienante vende a coisa para o adquirente. Carro, que tem um defeito no ar-condicionado. O alienante entrega o carro. Com a entrega, quem fica sendo dono do carro? Tradição de bens móveis. O adquirente passa a ser proprietário. O carro está agora no patrimônio do adquirente, não é verdade? Mas vamos supor que o adquirente descobriu o vício redibitório, quer devolver a coisa. Quem vai tomar o prejuízo por isso? O alienante, mesmo não sendo mais ele o proprietário. Ele vai sofrer com o perecimento do objeto. Então vamos supor que a venda do veículo, com o tempo, apresentou um defeito oculto que fez o motor pegar fogo e o carro se destruir. Provado que o defeito era oculto, qual é o patrimônio que será prejudicado? O do adquirente? Não. Se o adquirente provar que o incêndio que destruiu o carro decorreu do vício oculto, ele efetivamente terá que buscar, em virtude do vício redibitório, exigir uma indenização do alienante. Então o prejuízo patrimonial recairá sobre o alienante, mesmo ele não sendo mais proprietário da coisa. Então uma exceção àquela regra que dizia que a coisa perece para quem é dono. E por último, nesse slide aí das observações, em se tratando na nossa disciplina de direitos patrimoniais disponíveis, devo sempre lembrá-los que direito patrimonial disponível, como o próprio nome diz, pode ser renunciado. Eu posso abrir mão deste direito. Então esta renúncia pode ocorrer e nós entendemos que essa renúncia pode ser expressa ou mesmo tácita. Ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Então eu posso celebrar um contrato para comprar um veículo automotor e escrever no contrato: renuncio ao direito de reclamar por eventuais vícios redibitórios. Ou então,
pode ser que nesse contrato tenha uma cláusula dizendo assim: o comprador, adquirente, retirou o carro na loja, levou para o seu mecânico, para o seu eletricista, para o seu funileiro e percebeu que não há problema algum que possa prejudicar o veículo, a sua utilidade, seja lá como for. Aí eu assino esse contrato dizendo: sim, concordo. Eu levei no mecânico, levei no eletricista e eles não encontraram nenhum problema. Essa cláusula pode ser usada contra mim, dizendo: tacitamente você renunciou ao vício redibitório. Então são cláusulas que podem, na interpretação dos contratos, trazer o efeito da renúncia do vício redibitório. Guardem que eu posso renunciar ao direito de reclamar por vício redibitório, tanto de forma expressa como de forma tácita. Está bem? E ainda, aqui, finalizando esta aula da sessão de número 2, nós devemos reencontrar o tema dos efeitos entre as partes. E eu já lhes disse que o adquirente, diante de um vício redibitório, ele tem dois caminhos a seguir. Ele tem a faculdade de escolher um dos dois caminhos. Diante do vício redibitório, ele pode decidir redibir a coisa, devolver a coisa. Ou, se permanecer a utilidade da coisa, ele pode dizer: continuo com ela, mas eu quero um abatimento proporcional do preço. Está bem? Então, entre as partes, os efeitos que surgem são os seguintes: o alienante deve garantir a ausência de vícios. Se o vício aparecer, preenchidos os requisitos, o alienante terá que perceber a escolha do adquirente, porque ele poderá redibir o contrato ou buscar o quanto menos vale a coisa. Está certo? Caso o adquirente pretenda devolver a coisa, será restituído para ele o preço e as despesas que ele teve com o contrato. E, se por um acaso o alienante sabia do vício, conhecia do vício, portanto, ao vender ele escondeu isso, violou a boa-fé objetiva contratual, além de preço e despesas do contrato, o alienante deverá pagar eventuais prejuízos ocasionados, ou seja, perdas e danos, está certo? Perdas e danos. De qual natureza? De qualquer natureza. Nós estamos falando de algo que, se ele tiver prejuízo, poderá exigir. Qual é o requisito? Que o alienante sabia do vício. Se o objeto persiste com a sua utilidade, então lá no exemplo do carro, o ar-condicionado, retira a utilidade do carro? Não. Então, o comprador pode desistir do carro, ou se persiste a utilidade, ele pode permanecer com o carro. E o que ele vai buscar? O valor econômico da depreciação. E isso, a depreciação lá do direito romano vem denominada pelo título quanti minoris, ou quanti minoris, tá certo? Não tem acento, nós estamos falando de algo que não está na língua portuguesa, beleza? Quanti minoris. Quanto menos vale a coisa, está certo? Ou seja, nos dias atuais a gente diria: qual é a depreciação econômica do objeto? Quanto menos vale a coisa em virtude daquele vício oculto, está certo? E daí vamos fechar essa aula falando de dois caminhos. Diante do vício redibitório, o adquirente pode redibir a coisa ou solicitar o abatimento proporcional do preço. Nesse caminho, ele vai adotar, se o caso, uma ação redibitória. Ação redibitória. E se ele escolher o outro caminho, ele vai adotar uma ação judicial que é denominada de ação estimatória, para estimar o quanto menos vale a coisa. Está bem? Vejam vocês nesse quadro, você pode dar uma pausa aí, você vai verificar um resumo do que nós conversamos até agora. É um defeito, ele é oculto, retira a utilidade ou prejudica o valor econômico. Está certo? Qual é a consequência? Traz para o adquirente o direito de redibir ou estimar
ação redibitória ou ação estimatória. Quem escolhe o caminho? O adquirente. A escolha é dele. E na sequência ali você observa que se for escolhida a redibição e o alienante sabia do vício, além de preço e despesas do contrato, ele deverá pagar perdas e danos. Por agora é isso. Um grande abraço. Eu vejo vocês para falar da sessão de número 3. Os prazos. Quais são os prazos para exigir esse direito? Um forte abraço, pessoal. Valeu!